Olá, pessoal do oitavo ano, um bom dia a vocês. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e hoje nós iniciaremos o segundo bimestre, né? Eu sei que vocês estão sem a apostila de vocês, né? Ela está para chegar lá no colégio. Então, o que a prof quer que vocês façam? Que vocês estejam copiando essas atividades que serão aplicadas e realizadas no caderno de vocês. Igual a prof faz, ó, com a página, o número do exercício, para depois vocês estarem passando para a apostila, tudo bem? Eu vou estar com a minha apostila passando para vocês todas as imagens, tá? E também, pessoal, se vocês quiserem, lá no plural tem um campo chamado de material online, algo do tipo, onde vocês conseguem abrir a apostila nova, tá? Então, ou vocês abram lá para acompanhar esse arquivo, né? Ou vocês olhem aqui a minha, tá? Vamos fazendo tudo junto aqui, tudo bem? Um outro recadinho que eu quero dar a vocês, gente, é que ficou faltando a prof corrigir alguns exercícios que foram passados para vocês nessa aula online. Durante essa aula, né, eu estarei enviando um arquivo no Word com o gabarito, com a correção desses exercícios sobre triângulos, se eu não me engano, tá? Então, eu vou enviar e vocês façam a correção na apostila antiga também, tá? Com a página certinho, tudo bem? Então, vamos lá? Então, nós começaríamos hoje lá na página 348 com congruência, ok? Pessoal, esse assunto congruência é algo que a gente já vem conversando há um certo tempinho. Várias respostas dos nossos exercícios em sala, nós respondíamos que eram congruentes e tudo mais. Então, vou começar aqui com uma introdução para a gente estar trabalhando, tá? Então, ó, em algumas atividades no caderno 1, nós já vimos na apostila 1 a situação de recobrir superfícies com peças triangulares, né? E durante esse bimestre, né, bimestre passado, desculpe, a gente estudou essa propriedade muito importante, que foi a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, que resulta em 180 graus, ok? Então, olha só esse estudo a partir da congruência. Teve um matemático que em 1918, ele utilizou, gente, ó, pentágonos, que são polígonos de 5 lados, convexos, tá? E regulares, para fazer aqui, ó, recobrir uma superfície plana, né? E ele foi encaixando esses pentágonos perfeitamente, sem que eles ficassem sobrepostos um em cima do outro, né? Então, a partir disso aqui é que foi estudada a congruência, tá? Atualmente, existem, gente, 14 tipos de pentágonos convexos, tá? E é a partir desse assunto que nós vamos iniciar a nossa congruência, ok? Então, aqui, ó, tem um mosaico, tá? Então, tá dizendo assim, ó, uma das 4 descobertas da Marjorie, que também foi uma matemática, que também uniu vários pentágonos convexos, tá? Tá dizendo assim, é difícil encontrar um padrão na posição das peças do mosaico construído por Marjorie. Agora fica uma pergunta, como ter certeza de que todas essas peças são de fato idênticas? Então, olha só, são congruentes isso aqui, são idênticas, mas como ter certeza? Né? Para responder essa pergunta, nós vamos estar investigando aí alguns conceitos de congruência, tá? Neste modo. Então, olha só. Agora eu tô lá na 349, tá? Congruência de figuras. Nessa sessão, vamos discutir o conceito congruência, explorando esse mosaico, tá? De pentágonos criados por Marjorie. No anexo 1, há um pentágono do mesmo tipo daqueles usados no mosaico de Marjorie. Recorte esse pentágono. Eu recortei do meu anexo. Vocês têm ele quando chegar a apostila também, tá? Então, ele está aqui. Utilizando o pentágono recortado como molde, verifique se todos os pentágonos que compõem o mosaico são idênticos. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar esse pentágono e ir fazendo, pessoal, a sobreposição para ver, ó, se ele fica sobreposto em todos os pentágonos. Tem que ir girando aqui, tá, gente? Propostos por Marjorie. Então, ó,
eu ver um outro aqui que tá aqui. Esse aqui já tá na posição certa. Ó, né? Então, ó. Tá vendo que se eu colocar em cima de todos, vou pôr em cima do amarelo agora, ó. Fica certinho. Opa! Vamos tentando colocar. Pode virar também, tá? Ao contrário, ó, a cor. Tudo bem? Mas se eu colocar em cima de todos eles, eu não vou colocar, senão vou ficar um tempão aqui. Mas se eu colocar, vocês vão ver que esse pentágono, ele é idêntico, a medida dele é idêntica aos propostos por Marjorie. Tudo bem? Então, aí vem o exercício, aonde vocês vão colocar lá, página 349, exercício 1, igualzinho da prof. Letra C. Número 1, letra C. Pergunta. Descreva a estratégia que você utilizou para resolver o item B. Que estratégia nós utilizamos? Né? Eles são idênticos, a gente descobriu que são idênticos, fazendo o quê? A sobreposição, colocando em cima mesmo um do outro, ó, para ver... Vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Para ver se são idênticos. Então, pausa lá o vídeo e copia. Ok? Aqui. Tá. O exercício 2, pessoal, diz o seguinte. Daí aqui, antes, vem uma definiçãozinha, né? Então, ó, em geometria, né, a gente pode até estar grifando quando chegar a apostila, né? Em geometria, duas figuras como os pentágonos de Marjorie são chamados de congruentes. Então, quando eu consigo fazer essa sobreposição e ver que são idênticos, isso é congruência, são congruentes porque são iguais, tá? Exercício 2, pessoal. Deixa só a minha folha aqui para vocês. Aqui ainda, ó, esse 2, tá? Como podemos identificar duas figuras congruentes? Uma das maneiras é fazendo a sobreposição, né? Fazendo a sobreposição, eu consigo identificar se são congruentes ou não, ok? Agora, lá na página 350, tem uma definição aqui para vocês, ó. Diz o seguinte: o pentágono que você recortou do anexo 1, este aqui, permitiu analisar a congruência de figuras, verificando se elas podiam ou não ser perfeitamente sobrepostas, certo? A gente conseguiu fazer a sobreposição. Só que olha só, gente, porém nem sempre é muito prático tentar sobrepor uma figura sobre a outra. Nós conseguimos sobrepor porque nós temos o anexo. E se a gente não tivesse, né? Que outra forma a gente poderia realizar aí para ver se é congruente ou não, né? No caso dos polígonos, há uma outra maneira de verificar se há congruência. Vamos agora investigar as características que permitem identificar polígonos congruentes. Então, uma outra maneira, ó, vou colocar aqui para vocês agora. Então, ó, existem alguns pares de pentágonos congruentes, entre eles desenhados a seguir. Todos são pentágonos, tudo bem? Para identificá-los, sem a necessidade de fazer recortes e sobreposições, você deverá para cada um deles. Primeira coisa, preste bem atenção, gente. Determinar com régua o comprimento de cada lado e registrar na tabela, tá? Já vou mostrar para vocês. E medir com transferidor cada ângulo interno e registrar os dados na mesma tabela. Então, aqui eu tenho 7 pentágonos, olha só para vocês verem. Deixa eu tirar o celular aqui para filmar para vocês certinho, certo? 7 pentágonos. A atividade proposta a vocês seria o quê? Medir os lados desse pentágono. Então, tem, ó, o pentágono 1, 2, 3 e os lados. O lado AB do 1, o lado BC do 1, tá? Então, eu preciso que vocês copiem essas medidas na tabela, porque a prof já mediu para vocês, tá? E tem também as medidas dos ângulos, ok? O ângulo A do pentágono 1, o ângulo B do pentágono 1, olha aqui, ó. Pentágono 1.
Então, por exemplo, a medida a B, o ângulo B. Então, eu quero que vocês pausem, por gentileza, o vídeo, para a gente estar aí, para vocês estarem copiando essa tabelinha, né? Então, olha só que interessante. Uma das maneiras, pessoal, da gente identificar se os polígonos são congruentes ou não, é fazendo as medidas, certo? Eu realizando as medidas de lados e ângulos, eu consigo ver se eles são congruentes, certo? Tá. Depois que vocês copiarem essa tabela, a prof não colocou a unidade de medida que é centímetro, porque eu achei que ia ficar muito apertado e talvez pudesse confundir vocês na hora de copiar, tá? Mas vocês sabem que é centímetro a unidade de medida. Terminando de copiar, nós vamos lá para a página 351, tá? Coloquei aqui, ó. Onde diz o seguinte, ó. Encontre os 7 polígonos. Desculpa, gente. Entre os 7 polígonos, existem pares de polígonos congruentes, quais, se necessário, recorte os pentágonos do anexo 2. Então, se vocês forem lá no anexo 2, quando chegarem à apostila, vocês vão ter esses mesmos pentágonos no anexo, tá? Então, a gente vai trabalhar com eles aqui. Ok. Se considerar necessário, tá? Fazendo as sobreposições dos polígonos. Ok. Então, olha só. Quais características... Então, peraí, gente, ó. Entre os 7 polígonos, existem pares de polígonos congruentes? A gente olhando essas medidas aqui, será que eu acho, no caso aqui, polígonos que têm a mesma medida de lados e a mesma medida de ângulos? Vamos pensar? Ó, mesma medida, vai ter que as linhas baterem a resposta. Então, se eu pensar, por exemplo, o polígono 1, ele vai ter as mesmas medidas, olha as medidas do polígono 1, gente, 2, 2, 4, tá vendo? Ele vai ter as mesmas medidas do polígono 6, olha a linha 6. E quer ver? Deixa eu achar aqui nos meus, para mostrar para vocês. Polígono 1 e polígono 6, tá? Eles são idênticos, pessoal. Eles possuem a mesma medida. Os lados possuem a mesma medida. Tudo bem? Se nós fazermos aí a sobreposição, nós vamos encontrar a mesma medida. Olha para vocês verem as medidas. Então, eu já coloquei aqui para vocês. 1 e 6, não. 1 e 4, gente. Deixa eu ver o ângulo. Pera, deixa eu ver. Mas também dá, ó. Não dá por causa do 3,5. Então, é 1 e 4. Tô vendo que ali não deu certo mesmo, é 1 e 4, tá? Deixa eu pegar 1 e 4 de novo, então. Claro, eles são idênticos mesmos, ó. 1 e 4. Eu tava vendo na imagem que não tava batendo, eu falei, tá? Se a gente pegar, eles vão ficar perfeitamente sobrepostos, tá? O 1 e o 4, ok? E se a gente olhar, vou tampar o 6 só para vocês verem. As medidas, ó, agora sim, ó, 2 e 2, 2 e 2, tá? 4 e 4, 2 e 2, 3,5 e 3,5, 90 e 90, 120, 120, vai bater tudo certinho as medidas. Então, eles são par de congruentes. O outro par, agora que é o 6, eu me confundi. O outro par é o 2 e o 6. Deixa eu fazer de rosa, ó. 2 e 6. Vamos olhar as medidas? Ó, 2 e 2, 2 e 2, 3,5 e 3,5. E vou pegar eles aqui para vocês, 2 e 6, para vocês verem como eles são idênticos, tá? Eles estão em posições diferentes, mas se a gente fizer a sobreposição, eles vão ficar idênticos, ok? Então, vocês anotem lá, por favor. Então, 1 e 4 e 2 e 6 são os pares que são idênticos, no exercício 2. Daí, a gente tem o 3. Diz o seguinte, quais características dos polígonos você considerou para responder o item 2? O que a gente considerou? A gente comparou o quê? Comparando a medida dos lados e a medida dos ângulos da tabela, não foi? Agora, olha o exercício 4 dessa mesma página.
diz o seguinte: identifique entre esses 7 polígonos 2 que não sejam congruentes, não são congruentes, mas, por exemplo, eles possuem todos os lados com o mesmo comprimento. Então, eles vão ter, deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Eles não vão ter, por exemplo, ângulos iguais, mas lados sim, tá? Eles são 1, 4 e 7, ó. 1, 4 e 7. Se a gente olhar a medida dos lados de 1, 4 e 7, a gente vai ver que é a mesma, ó. Tá? 1, 4 e 7, coloquei preto. Mas os ângulos vão ser diferentes, ó. 105 e 120, tá vendo que o ângulo é diferente? Isso aqui não é congruente. Tudo bem? Eles têm a medida igual, mas não são congruentes. Próximo. Ainda, né? 2 que não sejam congruentes aí, por exemplo, mas que tem agora os ângulos iguais, tá? Quem vai ser? Deixa eu pegar uma azul agora. Vai ser 1, 3 e 4. Vou circular por cima. 1, 3 e 4. Se a gente olhar os polígonos 1, 3 e 4, pessoal, a medida dos lados não são iguais, tá em azul, ó. Tá? Ó, por exemplo, aqui o 3 mede 2, aqui mede 3,5. Mas se eu conferir os ângulos deles, todos irão medir 90, 120, 120, 60, 150. Isso não significa que é congruente. Tudo bem? Agora o exercício 5. Dados 2 polígonos congruentes, o que se pode afirmar sobre? Tá. Eu tenho polígono congruente. O número de lados, ele vai ter que ter o quê para ser congruente? O mesmo número de lados, tá? Se é um pentágono, vai ser 5 lados, então os 2 polígonos vão ter que ter 5 lados. Se tem 4 lados, os 2 tem que ter 4, tá? Para ser congruente. Letra B, pessoal. E a medida dos seus lados? A medida dos seus lados tem que ser igual também, né? Os lados têm que ser correspondentes e com medidas iguais para ser congruentes. E para finalizar a nossa aulinha hoje, tá? E em relação à medida dos seus ângulos, também tem que ser correspondente, pessoal, e com medidas iguais. Vocês viram aqui na tabelinha, né? Que, ó, por exemplo, aqui, ó, o lado AB tem que ser igual ao AB do outro. 2, ó, o BC tem que ser correspondente ao outro. Tudo bem? Então, gente, essa aulinha, né, ela teria mais tempo, porque vocês iriam medir para mim e tudo mais, tá? Então, a prof trouxe as medidas prontas. Se vocês acharem que há necessidade de vocês olharem lá no site, olhem lá as páginas bonitinho, mas eu mostrei todas elas para vocês, inclusive os anexos, eu recortei para mostrar para vocês, tudo bem? Então, completa. No caderninho de vocês, vocês podem esquematizar essa tabelinha. Prof, precisa fazer idêntica, tá? Não precisa dividir tudo certinho, mas deixa anotadinho para na hora que chegar a apostila você conseguir passar certo, tudo bem? Então, um beijão para vocês, bons estudos, tudo bem?